Louvado seja Deus, amém, que está nesse lugar. Nós teríamos um outro convidado aqui hoje à noite também, mas infelizmente o pastor Alessandro nem estaria aqui conosco. Ele me pediu perdão, mandou um recado, para todos nós, para todos aqui. Infelizmente ele não conseguiu estar conosco aqui hoje. Foi uma semana bem desafiadora para ele, mas ele prometeu estar conosco aqui no culto. Então, provavelmente, muito breve, ele vai estar conosco aqui no culto de sábado à noite, ministrando a palavra. Assim também como o pastor André, que é o braço direito lá no Ministério Mivan. Então, o Ministério Mivan de São João Batista, ele é presidido por dois pastores, o pastor Alessandro Vila Nova e o pastor André Silva Rica. E os dois prometeram que vão estar com a gente aqui. Então, em breve, no culto de sábado à noite, nós vamos ter aqui o pastor André e também o pastor Alex. Amém? Em nome de Jesus, amém? Amados, como todos os anos, eu mesmo, eu acho que eu tenho esse direito, como pastor, como presidente do Ministério das Águas, de me escalar para falar no final. E todos os anos Deus me dá uma mensagem no final que é um apanhado de tudo aquilo que Deus falou nos três dias. Hoje vai ser um pouco diferente. O Espírito Santo veio essa tarde e nos sinalizou, enquanto o Jair falava, de certa forma, nas entrelinhas, algumas das coisas que ele falou vieram confirmar essa palavra. E nós estamos debaixo de um vento do Espírito Santo, no qual o irmão Jair também está. E nós temos sido guiados por esse vento do Espírito, que está ligado à palavra propósito. E de uma certa forma eu poderia dizer também que o que aconteceu ali nesses 3 dias do Encontro das Águas está totalmente ligado também a essa palavra propósito. O Jair usou aqui o termo frutificar na sua oração. Foi a primeira pregação do Encontro das Águas, na sexta-feira à noite, quando o pastor Cleiton abriu o Encontro das Águas ministrando sobre João 15, que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, toda vara que está ligada em mim, ela dá muito fruto. Então ele começou o Encontro das Águas ministrando que nós fomos feitos por Deus para frutificar. Qual que é o nosso propósito? Como cristãos, como filhos de Deus, frutificar, produzir fruto. Mas hoje, o Jair fala um pouquinho sobre isso também, é o tema direcionamento que Deus tem dado para ele, Ele criou um projeto chamado De Propósito. Mas hoje eu quero ir um pouquinho além de tudo isso, eu quero refletir, meditar com vocês sobre o propósito original. Eu quero repartir, como disse o Jair, usou uma expressão aqui, nós precisamos ser cirúrgicos nesse momento, nesse tempo. Por que nós precisamos ser cirúrgicos? Uma outra palavra que Deus me usou, eu como mestre de cerimônia do Encontro das Águas, eu ministrei muitas palavras pequeninas, nos intervalos. E uma das palavras que Deus me deu, isso já no sábado pela noite, uma das palavras que Deus me deu também em Efésios, remir o tempo, porque os dias são maus. Então por que nós precisamos ser cirúrgicos? Eu já usou essa expressão, precisamos ser cirúrgicos. O cirurgião, ele vai fazer uma cirurgia, ele não pode errar. Por que ele não pode errar? Dependendo do grau de responsabilidade da cirurgia, o tipo da cirurgia pode envolver até o risco da morte. Então ele não pode errar. Se ele errar, ele pode levar uma pessoa a óbito. Então nós, de uma certa forma, nós que somos os mediadores de Cristo, se é que podemos dizer,
Porque Jesus é o intermediário entre o homem e Deus, mas nós somos os intermediários entre Jesus e o homem, porque nós somos os pregadores do Evangelho, somos os representantes, os embaixadores de Jesus aqui na terra. E se é verdade, se um embaixador de Cristo, um porta-voz de Jesus, ele também é uma espécie de um cirurgião, principalmente aqueles que pregam a palavra. Porque a própria palavra diz em Hebreus que ela é cortante, como uma espada que separa a alma do espírito. Então nós ministros do Evangelho, nós estamos o tempo todo usando um bisturi chamado cirurgiões espirituais. Quem gostou? Né? Nós somos cirurgiões espirituais. Somos cirurgiões que temos um propósito. Né? O propósito não é Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, a oração mestre, a oração do Pai, de Jesus, a oração considerada um modelo. Ele vai dizer: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Amém? Então, o propósito maior de Deus para todos nós é implantar o seu reino, é estabelecer o seu reino aqui na terra, nessa geografia, seja Nova Trento, Santa Catarina, Brasil, e os confins da terra, assim como é no céu. Amém? E o reino de Deus é um reino de princípios, é um reino de valores. Existe uma cultura do reino. E onde que nós encontramos os princípios e os valores do reino? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é um livro de conduta do cristão. Ela é a constituição máxima do cristão. Ela é a constituição do céu. E o que Deus espera de cada um de nós? Que nós, como cirurgiões espirituais, conhecedores dessa palavra, possamos implementar a cultura dos céus na terra. Quando Deus criou o homem, abre lá rapidamente em Gênesis, capítulo de número 1. Eu falei que o tema da mensagem é voltando ao propósito original. Voltando ao propósito original. Nós precisamos saber qual que é o propósito original quando Deus criou o homem, para que a gente não venha se perder. Se eu sei o meu propósito original, eu nunca vou me perder. Porque há um propósito original, amém? Virão as tentações, virão as oferendas do inferno, de Satanás. Satanás vai tentar criar planos para tentar nos desviar do propósito original. Mas se eu conheço ele, se ele está fixado no meu coração, eu não vou me deixar levar. Amém? Gênesis 1, versículo 26. Quem achou, diga amém. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e o capítulo 1 é o primeiro da Bíblia. Engraçadinho, né? Gênesis 1, 26 vai dizer assim: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a semelhança, domine ele sobre os peixes, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre a terra, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Ok? Macho e fêmea. Menino é menino, menina é menina, macaco é macaco. E ponto final. Amém? Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra.
Vou repetir o versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Propósito original de Deus. Repita assim comigo. Eu nasci para governar e exercer influência sobre todos os homens da terra. Esse é o propósito original. Deus nos criou para governar, mas Deus nos criou para governar sobre homens? Não. Deus nos criou para governar em favor do homem. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele disse: não pensem vocês que eu vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. O maior exemplo de governo, o maior exemplo de liderança que o mundo já conheceu foi o exemplo de Jesus. Mas Jesus estabeleceu um modelo de liderança a partir do serviço. Então, o propósito original é exercer o governo como cidadãos do reino de Deus. Deus quer que nós venhamos exercer o governo através do serviço, pela minha influência. Eu preciso ser um influenciador de pessoas. Ninguém vai ouvir o evangelho da cultura do reino, que é o único capaz de transformar a sociedade, que é o único capaz de transformar as famílias, é o único capaz de libertar o homem do pecado, é o único capaz de implementar a cultura do reino na terra. Diga-se de passagem, aqui no Brasil existe uma Constituição Federal que certamente não está 100% alinhada com a Constituição do céu. Mas, para todos os efeitos, como cidadão brasileiro, nós precisamos nos submeter à Constituição brasileira. Hoje, muitos estão querendo rasgar a Constituição brasileira. Quando deputados tentam criar leis que são contrárias à Constituição brasileira, eles estão quebrando valores e princípios desta nação, a nação brasileira. E quando qualquer cidadão ele tenta criar uma lei ou fazer qualquer coisa que vá contrário, que vai contra a palavra de Deus, ele está infringindo a Constituição do céu, que é a Bíblia Sagrada. Como cristãos, é nosso dever implementar a cultura do reino de Deus na terra. E uma coisa, durante muito tempo, nós, de uma maneira muito ingênua, como cristãos, nós aprendemos que isso vai acontecer através da oração. Porque a oração é o ferramenta que Deus deixou para que a gente conquiste qualquer coisa no plano físico. Eu aprendi, por exemplo, há muitos anos atrás, que tudo que a gente deseja conquistar para o mundo físico, primeiro eu conquisto no mundo espiritual, através da oração e da intercessão. Portanto, Deus deseja estabelecer o seu reino na terra também de uma maneira física, não somente espiritual. Nós somos chamados para exercer governo nas regiões celestes, mas também nas geografias terrenas. Temos um amado que chegou aqui agora, né, que ele é uma pessoa que vai para a linha de frente, vai para a linha de combate. Ele não fica só na oração, ele tem a ação. Então, o nosso papel como cristãos está muito ligado a isso. Eu preciso conquistar no mundo espiritual e depois estabelecer
na geografia terrena? Através da minha influência. Eu preciso ser um influenciador, mas como que eu vou ser um bom influenciador? Em Atos capítulo de número 1, Atos capítulo de número 1, no versículo de número 8, Atos 1, 8, hoje é Gênesis 1, 20. Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Olha só, o propósito de Deus é enviar o Espírito Santo, que nós pudéssemos ser testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Eu fui pesquisar o que é uma testemunha. Uma testemunha, ser uma testemunha de Jesus Cristo, consiste em adquirir um forte testemunho pessoal de que Ele é o divino Filho de Deus, o Salvador e Redentor do mundo. Voltando para Gênesis 1, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, essa palavra original, imagem original, é a palavra caráter. Então, quando Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele estava dizendo: olha, eu estou criando o homem com o meu caráter. Então, se testemunho de Jesus é alguém que reproduz o caráter. Então é que essa pessoa ela vem exercer influência sobre a sociedade. Quando eu reproduzo o caráter de Deus, eu vou lá, minha esposa, como Cristo amou a igreja, como já ministrou aqui. Porque isso é a cultura do reino. Jesus disse: se eu quiser ser discípulo dele, eu tenho que amar, já ministrou aqui, né? Eu tenho que amar o próximo como ele amou. E como que ele amou? Jesus foi capaz de dar a sua vida. Então, amados, como testemunhas de Jesus Cristo, o meu propósito é falar o povo, servindo o povo e exercendo influência sobre as pessoas, com um forte testemunho. Se eu tiver um bom testemunho, um forte testemunho, por onde eu passar, a palavra de Deus diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Onde eu passar, eu vou influenciar pessoas. E Deus deseja que, através da minha influência, eu possa causar impacto, ao ponto das pessoas desejarem ter aquilo que eu carrego. Quantos estão entendendo? Como eu falei, a Constituição deixada por Deus é a Bíblia Sagrada. O território para usar, para implementar a Constituição é a terra. Deus, ao deixar a Bíblia Sagrada, Ele deixou leis e princípios com o objetivo de trazer ordem. Por que Deus deixou a Constituição Sagrada chamada Bíblia? Com o objetivo de estabelecer ordem. O que nós temos na bandeira brasileira? Ordem e progresso. O progresso nunca vem antes da ordem. Primeiro vem a ordem, depois vem o progresso. Então, eu falei que o tema da mensagem era voltando ao propósito original. O propósito original: governar através da influência e do serviço. Tentando estabelecer a cultura do reino para que haja ordem. Quando a ordem for estabelecida na terra, como é no céu, a consequência disso é o progresso. Por que não tem o progresso? O progresso é uma palavra que está muito ligada à palavra prosperidade.
prosperar é progredir. Uma pessoa que parou de prosperar é uma pessoa que parou de progredir. Ela não evolui mais. Ela parou no tempo. Ela é uma pessoa que está morta no meio da água. Está parada, está morta. Não tem um exército de influência, um exército de efeito em uso da terra. Não é mais o sal da terra nem o do mundo. Esse pode ser um outro espiritual. Alguém que exerce influência vai contribuir para que o nosso país possa alcançar a prosperidade, ou seja, o progresso. Devemos estabelecer um exército no plano físico e espiritual. Devemos estabelecer um exército no plano físico e espiritual. Como eu estava falando antes, amados, a gente aprendeu que tudo é conquistado na oração. Mas não é só na oração, é na oração e na ação. O reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, eu oro e depois eu ajo. Eu oro e depois eu ajo. A gente começou aqui sexta-feira. A primeira palavra que Deus me deu foi sobre Marta e Maria. Durante muito tempo, a gente aprendeu que Maria era a queridinha de Jesus e Marta era a vilã. E aí Deus falou comigo que não é bem assim. Deus precisa das Martas. As Martas são as servas, são as pessoas que fazem acontecer. Jesus, eu falei que Jesus não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então nós precisamos de um exército de Martas, pessoas que fazem acontecer, mas que antes de ser Marta, elas são Maria. Elas passam tempo aos pés de Jesus, para ouvir a direção dele, saber o que ele tem para cada dia, para cada hora, para cada minuto, porque nós precisamos ser cirúrgicos. Nós não podemos desperdiçar munição. Nós temos que ser aqueles atiradores de elite, que vai no ponto, não fica dando tiro para tudo que é lado. Amém? Então eu passo o tempo aos pés de Jesus, eu tenho intimidade com Ele, tenho comunhão com Ele, eu ando com Ele, eu tenho uma vida de oração, porque a Bíblia diz orar em todo o tempo. E aí então eu vou para a rua, aí onde entra o IT, ide por todo mundo e fazer discípulos. Propósito original. Todo lugar onde eu estou, o meu trabalho, o meu ambiente de trabalho, onde eu exerço, na minha família, na minha casa, em todo lugar, eu tenho que exercer influência. Eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Influência pelo meu testemunho. Algo que Deus tem falado comigo nesse tempo. Por que é tão importante? Por que Deus está tão preocupado em prosperar financeiramente a sua igreja? Deus tem falado comigo que Ele quer prosperar financeiramente. Mas por quê? Porque quanto melhor eu estiver bem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, na minha família, em todos os níveis, mais influência eu vou exercer sobre a sociedade. Infelizmente, ou felizmente, infelizmente, as pessoas não têm mais estrutura para ouvir alguns palestrantes da palavra de Deus, se o nosso testemunho não for à altura do rei desse reino. A nossa influência cai muito. Se as pessoas olham para mim, eu não estou bem vestido, eu tenho um carro caindo aos pedaços, a minha casa está tendo goteira lá, está suja, a calçada faz tempo que não lava. As pessoas notam, elas olham minha roupa, elas olham o nosso vocabulário, elas olham a casa que a gente mora, como que está o nosso carro, como que está a nossa apresentação, como tudo a gente é observado. Por isso que a palavra de Deus diz que nós estamos cercados por uma tão grande nuvem de testemunhos. Então, deixa nos levar a um crescimento, a uma maturidade, ao ponto que nós venhamos realmente conseguir exercer essa influência. Precisamos mudar a cultura dessa terra para uma cultura bíblica, com princípios e valores cristãos. Deus espera que nós venhamos mudar a cultura da terra para uma cultura com os princípios e valores cristãos.
como cristãos, como cidadãos do reino, nós temos direitos e deveres. Todo mundo quer os direitos, todo mundo quer os privilégios do reino. Mas, antes dos privilégios, nós precisamos lembrar que nós temos deveres. E qual que é o nosso dever? O nosso dever é estabelecer o reino de Deus na terra como é no céu. Certa feita, Jesus, quando ensinou sobre ansiedade, e ele vai falar: olhem para os lírios do campo, nem Salomão se vestiu como deles, olhem para os passarinhos, não falta nada para eles comerem. Jesus encerra esse discurso dizendo: portanto, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mais uma vez, o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus nada mais é do que os princípios e valores do reino, a constituição máxima que é a Bíblia Sagrada. Busquem o reino, ou seja, implementar o padrão do céu na terra, através da minha influência e pelo serviço. Quando eu presto serviço à sociedade, quando eu sirvo o meu próximo. Eu tenho esse dever, e porque se eu cumprir esses deveres, certamente eu terei direito aos privilégios que esse reino tem oferecido. Está escrito que se nós quisermos e obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Ou seja, o pastor Ronésio pregou aqui ontem à noite: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de homem algum que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Esses são privilégios do reino, para aqueles que desejam viver os princípios de Cristo. É alguém que o tempo todo testifica e confirma que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em todo lugar do ano em que eu vou, eu não posso ter vergonha, medo, timidez de falar que eu sou uma testemunha de Jesus. Para isso que ele enviou o Espírito Santo. Para isso que ele nos enche do seu Espírito Santo. Para testemunhar, começando por Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, começando por Nova Trento, Canelinha, Santa Catarina, até os confins da terra. Onde eu for, como cidadão do reino, eu preciso ser um testemunhar da minha fé em Jesus Cristo. Eu encerro essa mensagem com o texto de 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Primeira carta de Pedro 3, versículo 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vou repetir. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A vontade de Deus é que nós possamos estar 24 horas por dia para terminar o amor de Jesus Cristo. Foi capaz desse sacrifício no seu lugar. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Pai de Jesus, damos graças a Deus por essa palavra que o Senhor nos compartilhou nessa noite e fala sobre a necessidade de implementarmos a cultura do reino de Deus na terra como é no céu. Obrigado por nos lembrar mais uma vez
ouvirem e te obedecerem, não serão colocados por cauda, mas serão colocados por cabeça. A tua palavra diz ainda que nós estamos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus, acima de todo principado, toda autoridade e todo poder e soberania nesse século. É nesse lugar que o Senhor tem nos colocado para exercer posição de governo e plantar o reino, e assim ver a sociedade transformada através dos princípios e valores que vêm diretamente do teu coração. Pai, que assim sejam as nossas vidas. Influência digital, mas uma influência cultural. Pessoas por onde passam, levam a tua luz, uma palavra que confronta o pecador, o Brasil melhor e o mundo melhor. Faz nós, esses homens e mulheres de poder, esses homens e mulheres influenciadores, Pai, que por onde andam, carregam a arca da aliança, carregam a doce presença do Espírito Santo, o dunamis, o poder de Deus, capaz de transformar